Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, gente, chegou o mês do orgulho, né? E por conta disso, esse mês eu vou colocar alguns vídeos falando lá dessa história de Stonewall e histórias relacionadas, né? Hoje, por exemplo, eu vou falar do Craig Rodwell, que é conhecido como o pai do orgulho. E por que ele é conhecido como o pai do orgulho? Vai estar tudo nesse vídeo aí, tá bom? Então assistam, acompanhem, por favor, prestem bastante atenção, porque essa história é muito rica, traz muita coisa sobre o nosso passado, né? O nosso passado de luta, o nosso passado de conquistas também, né? E Craig foi um dos grandes ativistas, né, da nossa história. Então prestem bastante atenção. Tá bom, queridos? Vamos lá. Bom, depois da onda queer, continuamente vemos o apagamento da história real, né? A história dos homens e mulheres ativistas homossexuais, sem os quais o movimento e as paradas do orgulho nem existiriam. E um destes grandes ativistas foi Craig Rodwell, que é conhecido como o pai do orgulho, como eu falei. Rodwell nasceu em Chicago em 31 de outubro de 1940, mais tarde se mudou para Nova York em 1958, e foi em Nova York que ele entrou pela primeira vez para uma organização de direito dos gays, a Mattachine Society de Nova York. Em 1962, Rodwell teve um relacionamento romântico com Harvey Milk, que mais tarde se tornaria um dos primeiros políticos abertamente gays eleitos para um cargo equivalente aqui no Brasil, né, a vereador. Milk foi o primeiro relacionamento sério de Rodwell. No início de 1964, Rodwell era um membro ativo da Mattachine. Ele foi ativo na Mattachine Society até abril de 1966 e também foi um dos primeiros membros da Conferência Regional do Leste de Organizações Homófilas, que era um termo mais utilizado do que homossexual na época, né? Ele também foi membro da Conferência Norte-Americana de Organizações Homófilas. Existiam várias organizações assim, gente, nessa época, né? Em 19 de setembro de 1964, Rodwell, junto com outros ativistas, vários deles, né, fez piquetes no White House Street Induction Center de Nova York para protestar contra a prática de excluir gays do serviço militar ou, quando descobertos servindo, que eles fossem dispensados desonrosamente. Em 18 de abril de 1965, junto com outros ativistas também, Rodwell liderou um piquete na Praça das Nações Unidas em Nova York para protestar contra a detenção e a colocação de gays em campos de concentração de trabalhos forçados em Cuba. Em 24 de novembro de 1967, Rodwell fundou a livraria Memorial Oscar Wilde, a primeira livraria voltada para autores gays, que inicialmente, né, localizava-se no número 291 da Mersey Street. Em 1973, a livraria mudou-se para a esquina da Christopher Street com Gay Street, no bairro de Greenwich Village, em Nova York. E Rodwell vendeu a livraria em março de 1993 e em 2003 o novo proprietário fechou a livraria por conta da crise financeira. Mas nessa mesma época, em 1967, né, Rodwell iniciou outro grupo homófilo e começou a publicar um periódico chamado Hey Now. Já em 21 de abril de 1966, Craig Rodwell, junto com o presidente da Mattachine, Dick Leite, se envolveu no Sip Inn, no Julius, um bar em Greenwich Village, para protestar contra a regra de não servir bebidas alcoólicas para gays. Eu já falei disso num vídeo, eu vou colocar aqui em cima o link para vocês, né, darem uma olhada, é uma história bem interessante. Rodwell já havia sido expulso do Julius por usar um bottom escrito "Igualdade para homossexuais". Rodwell e outros argumentaram na época que a regra promovia suborno e a corrupção da polícia. A repercussão do protesto foi tão grande que levou ao fim da regra. Em 1968, Rodwell e o conhecido ativista Frank Kameny começaram a promover um slogan. O slogan dizia "Gay is good", baseado em Black is Beautiful, slogan do movimento negro. Rodwell promoveu o slogan na sua livraria, colocando o slogan na vitrine e vendendo bottoms.
O slogan foi um sucesso e um passo assim, inicial para a visibilidade gay. No fatídico 28 de junho de 1969, Rodwell estava a caminho de casa com seu namorado, Fred Sargent, e ao passarem pelo Stonewall Inn, ficaram sabendo que estava rolando uma batida policial à paisana. Quando a polícia começou a trazer os presos do bar para fora, Rodwell começou a gritar, "Poder gay!". A polícia voltou para o bar e o motim começou. Rodwell e Sargent chamaram a imprensa, na época, de New York Times, New York Post, New York Daily News, para relatar o tumulto, mas apenas o New York Times cobriu a história naquele dia. Mais tarde, já pela manhã, Rodwell e Sargent prepararam um panfleto denunciando a relação criminosa entre a polícia e a máfia que administrava o Stonewall. Eles continuaram a panfletagem ao longo das noites dos tumultos, distribuindo 5.000 cópias do panfleto que dizia, entre outras coisas, abre aspas, "Tirem a máfia e a polícia dos bares gays", fecha aspas. Rodwell, que realmente estava presente nos motins de Stonewall, disse sobre aquela noite fatídica, abre aspas, "Vários incidentes estavam acontecendo simultaneamente. Não houve uma coisa que aconteceu ou uma pessoa. Houve apenas um lampejo de raiva em massa. Havia um sentimento político muito ativo no ar, especialmente entre os jovens. Quando a noite dos motins de Stonewall chegou, tudo se encaixou naquele momento. As pessoas costumam perguntar o que havia de especial naquela noite. Não havia nada de especial. Foi tudo se encaixando. Um daqueles momentos na história que você, se estivesse lá, você saberia. É isso que estávamos esperando." Fecha aspas. Rodwell propôs a primeira marcha do orgulho gay a ser realizada na cidade de Nova York por meio de uma resolução na Conferência Regional do Leste de Organizações Homófilas, reunidas na Filadélfia. Junto de seu namorado, Fred Sargent, mais Ellen Bride e Linda Hodges, Rodwell organizou a primeira marcha do orgulho no seu apartamento. Em novembro de 1969, apenas 5 meses após os motins de Stonewall, Craig Rodwell, seu namorado Fred Sargent, Ellen Bride e Linda Hodges, da Frente de Libertação Gay, fizeram a proposta das marchas na Conferência Regional do Leste de Organizações Homófilas. Por conta disso, no boletim janeiro-fevereiro dessa organização, lá em 1970, eles adotaram a seguinte resolução, abre aspas, "que o lembrete anual, para ser mais relevante, alcance um maior número de pessoas e englobe as ideias e ideais da luta maior em que estamos engajados, a de nossos direitos humanos fundamentais. Que isso tudo seja deslocado no tempo e lugar. Propomos que uma manifestação seja realizada anualmente no último sábado de junho na cidade de Nova York para comemorar as manifestações espontâneas de 1969 na Christopher Street e esta manifestação seja chamada Christopher Street Libertation Day. Nenhum regulamento de vestimenta ou idade deve ser feito para este evento. Também propomos que entremos em contato com organizações homófilas de todo o país para sugerir que façam manifestações paralelas neste dia. Propomos uma demonstração nacional de apoio." Fecha aspas. Quando a marcha começou na Christopher Street por volta das 14 horas do dia 28 de junho de 1970, havia mais de 5.000 manifestantes e um número igual de espectadores. Eles encheram a rua, marchando por mais de 50 quarteirões até o Central Park. Bom, Craig Rodwell continuou lutando o resto de sua vida pelos direitos dos homossexuais e morreu em 1993 de câncer no estômago. Sua determinação, persistência, inspiração e compreensão tornaram as pessoas conscientes de seu poder através do ativismo. É por isso que temos orgulho. É por isso que devemos lembrar, da nossa história. É por isso que não podemos esquecer esses grandes heróis, essas pessoas que sacrificaram suas vidas para que hoje a gente tivesse realmente orgulho. Bom, era isso, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. E esse mês, como eu falei lá no comecinho, eu vou tentar colocar outros vídeos, com essas histórias, com esses fatos históricos, trazendo a verdade, não fanfic, gente. Bom, era isso. Lembrando que amanhã tem vídeo novo, que aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso.
e até amanhã.